Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Mais uma vez, paz do Senhor para todos vocês. Chegou o momento mais importante do nosso culto. Quais mães estão felizes aí com a apresentação linda? As crianças descem, isso, as crianças descem. Muito grato pela vida de cada uma de vocês. Isso. Tem certeza que lá embaixo ele não chora. Livro aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 11, leremos a partir do verso de número 8. Aos Hebreus, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto. Aos Hebreus, capítulo 11, leremos a partir do verso de número 8. O folhear das Escrituras é um dos barulhos mais intrigados que eu conheço. Hebreus capítulo 11, verso 8, e eu vou navegar em alguns textos de referência à vida de Sara nesta oportunidade. O tema da minha mensagem, Sara, uma mãe extraordinária. Temos Sara aqui no... Temos uma Sara aqui, não temos? Cadê a Sara? Faz assim, Sara. Cadê a Sara? Está ali. Eu vou falar de Sara hoje. Tem anos que eu não falo sobre essa importante personagem na vida de Israel e automaticamente, obviamente, na vida da igreja. Quem encontrou, diga amém. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Grave bem isso. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas ou tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é quem? É o próprio Deus. 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto, olha, você vê que tem um ponto e uma vírgula, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 13, para terminar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Sara, uma mãe extraordinária. Tome o seu assento, por favor. Queria um fundo musical aí, porque o meu tecladista está de férias hoje, né, Jean Júnior? Mas era para o teclado estar aqui, para você estar me ajudando, Jean Júnior. Amém por isso. Bem baixinho. Infelizmente, eu sempre gosto de começar as minhas introduções mostrando os nossos defeitos. E nós vamos caminhando dentro das Escrituras e dentro dela encontraremos as nossas virtudes. Infelizmente, nós, a começar por mim mesmo, temos uma má característica que é de julgar as pessoas. Julgamos as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas. Ou seja, nós vivemos em um mundo onde todos julgam a todos. E não somente julgamos, mas nós também passamos a construir a imagem daquela determinada pessoa. Que fulano é assim,
ciclano é assim, Beltrano é assim. E julgamos as pessoas por situações até mesmo desconhecidas. Eu digo isto por causa de uma situação indesejável que aconteceu com essa mulher chamada Sara. E nós, a começar por mim, construímos esta imagem de Sara, de que ela é uma mulher incrédula, de que ela era uma mulher que não confiava em Deus, de que ela era uma mulher impulsiva, mandona, resolvida, e passamos a construir essa imagem de Sara, e esta imagem trouxe e continua trazendo marcas negativas na vida dessa mulher. Por que não devemos julgar a ninguém? Faça essa pergunta para você mesmo agora, e eu já entro para dentro do texto. Por que não devemos julgar a ninguém? Primeiro, quem nos julga é Deus. Número 1, é Ele que é o justo juiz. E é tão interessante, irmãos, que até a igreja não será julgada nem pelos anjos, nem pelos arcanjos, nem pelos querubins. Por quê? Porque só Ele é justo para nos julgar. E se você for lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão e darei àqueles, a igreja, você. Por que Jesus disse isso? Eu trago comigo o meu galardão. Ninguém galardoa com justiça, ninguém julga com justiça, a não ser o próprio Deus. Grave isso bem na sua mente. Não devemos julgar a ninguém, porque quem julga é somente Deus. Segunda razão, porque não devemos julgar a ninguém, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Nós não saberemos na íntegra o que está acontecendo com as pessoas do outro lado. E aí tecemos comentários, julgamentos, criamos imagens fictícias na nossa mente e julgamos essas pessoas sem saber o que está passando do outro lado. Terceiro, Deus sempre nos dará uma oportunidade de fazermos diferente, como Ele deu para Sara. Quem diz amém comigo? Como Ele deu para Sara. Então eu quero nesta oportunidade desconstruir essa imagem negativa de Sara, que Sara não creu, que Sara foi impulsiva na situação de Agar, de Ismael. Olha aí, Ismael veio me ouvir falar de Ismael hoje. Irmãos, eu quero desconstruir isso na sua mente e mostrar para você que Sara foi uma mulher virtuosa e que Sara foi uma mãe extraordinária, como tantas mães que estão me ouvindo aqui nesta manhã. Quem diz amém comigo? A Bíblia vai de encontro, e eu só prego a Bíblia, viu, irmãos? O dia que você ver eu subir aqui com qualquer outro livro, pode me mandar embora. A Bíblia vai na contramão do que eu e você pensamos a respeito de Sara. E eu fico com a Bíblia. Amém? Eu fico com a Bíblia. Eu não fico nem comigo nem com você. Eu fico com a Bíblia. E ela me ajuda a desconstruir, porque ela vai na contramão daquilo que nós pensamos. Velha rabugenta, velha incrédula, velha impulsiva, velha desobediente. A Bíblia vai na contramão. E as características que a Bíblia me ajuda a construir sobre essa personagem, sobre esta mãe extraordinária, ela nos mostra que Sara era uma mulher de fé. Quem diz amém comigo? Sara era uma mulher de coragem, amém? Sara era uma mulher de confiança em Deus. E ela foi uma mãe muito especial. Tanto que, para anunciar que ela seria mãe, o próprio Cristo desceu das suas moradas celestiais e veio anunciar pessoalmente para ela que ela seria mãe. Se essa mulher não é extraordinária na sua mentalidade, na sua perspectiva até hoje, a partir de hoje esta imagem fica desconstruída, porque o nosso Senhor Jesus desceu pessoalmente, eu vou falar sobre isso mais à frente, para dar a ela a notícia: Sara,
você será mãe, e no tempo do nascimento, ou seja, no tempo da gestação, eu voltarei aqui, vou usar as minhas palavras, para comemorar com você o nascimento do seu filho. Sara, uma mãe extraordinária. Olha para mim, olha comigo no versículo 8, por favor. Coloque o versículo 8, por favor. Eu quero acompanhar, marque essa palavra na Bíblia Sagrada que diz assim, capítulo 11 de Hebreus, verso 8. Depois nós voltamos no capítulo 18. Pela fé, Abraão, sendo o quê? Palavra de vida, sendo? Palavra de vida, sendo? Chamado. Deus chamou só Abraão? Ou Deus chamou Abraão e Sara? Eu quero ajudar a desconstruir isso na sua mente. Porque tem pessoas que pensam, não, Deus chamou só Abraão. O que Abraão faria com a chamada de Deus se ele não tivesse Sara? Por acaso, Jean, a Pietra existiria se Deus não tivesse chamado a Paula para fazer parte da sua vida? Por acaso o Tiago e o Jonathan, o Lucas e a Marina existiriam se Deus não tivesse chamado alguém para nos colocar do nosso lado? A chamada ela foi primária para Abraão, mas paralelo, não secundária, mas paralelo, também para Sara. Quero te ajudar, amém? Porque quando a gente pensa assim que Abraão foi um grande homem, por detrás de um grande homem, sempre existirá o quê? Uma grande mulher. Por detrás de um grande pai, sempre haverá o quê? Uma grande mãe. Mas deixa eu desconstruir essa frase e reconstruir algo novo. Ao lado de um grande homem, sempre teremos o quê? Uma grande mulher. Ao lado de um grande pai, sempre teremos o quê? Uma grande mãe. Sara e os desafios de uma chamada. Agora preste atenção, o texto está ali, sendo chamado, Abraão foi chamado. Onde que ele foi chamado? Em Ur dos Caldeus, de uma família rica, de uma família influente, de uma família poderosa, de uma família que vivia muito bem. Aí Deus chama Abraão, e quem entra na situação de adversidade com o mesmo? Sara. Sara tem que deixar o conforto da sua casa. Sara tem que deixar o conforto da sua vida. Sara tem que deixar a sua própria família, os seus amigos, para abraçar a chamada que o seu marido teve, a chamada de Abraão. Nessa chamada, Sara também foi incluída. Era impossível, Isaías 51, 2, por favor. Seria impossível para Deus cumprir o seu propósito, realizar o seu projeto, se essa mulher Sara não estivesse ao lado de Abraão. Olha para você ver que interessante. Marque esse texto na Bíblia Sagrada. Para mim é um dos textos mais ricos. Em poucas palavras, Deus diz muito: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, antes da vírgula, vamos colocar aqui, vossa mãe, vamos fazer o mesmo, vamos continuar o que está mesmo no texto em cima? Vamos lá todos juntos? Olhai para Abraão o quê? E para Sara, vossa, que vos deu a luz, porque sendo ele só, com quem? Você tem que entender isso aqui, irmãos. Porque tem gente que pensa que, não, Deus foi lá, chamou Abraão, engravidou Abraão, e ele, não, irmãos, é porque se for escrever tudo que Deus fez na Bíblia, nós íamos andarmos com um livro desse tamanho. Sara está incluída no projeto de Deus para este homem Abraão, e sem Sara este projeto jamais seria realizado, jamais teria sido realizado. Sara está escondida. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só com Sara, Deus chamou
Deus abençoou. Olha, preste atenção. Como que ele iria multiplicar se fosse ele só? Era possível? Seria possível? Sara é uma mulher tão extraordinária que ela participou do maior projeto divino depois do projeto chamado igreja. Porque o maior projeto de Deus na terra é a igreja, amém, irmãos? E o segundo maior projeto de Deus, o Antigo Testamento, a criação da nação de Israel, que deu a linhagem ao Messias, e que de onde surgiu a igreja, o projeto mais importante. Quem foi a matriarca que Deus usou para realizar esse grande projeto? Sara, uma mulher extraordinária. Sara teve que vencer os desafios da idolatria, porque depois que Deus chamou, eles tiveram que abandonar a idolatria. Sara teve que vencer os desafios do desconhecido. Você leu no texto, no versículo, se eu não me engano, 8 ou no 9, que eles saíram para o lugar para onde eles não sabiam, eles não tinham conhecimento. Sabe como nós conhecemos o valor de uma pessoa? É você se representar no lugar da mesma. Se Deus aparecesse para nós aqui agora, e dissesse para você, pegue a sua esposa, compra aí uma mobile home, e sai aí pela 95 Sul, vai dirigindo aí para baixo. É para onde que eu vou? Não, só dirige. E o nome da cidade? Não, só dirige. E meu destino final? Só dirige. Você teria coragem de fazer? Teria, irmãos? Seja sincero, ninguém teria coragem, nem eu teria coragem. Para você entender o grau de grandeza que existia por detrás, não somente deste homem, mas da mulher que acompanhou o seu marido. Seria impossível, irmãos, Deus realizar os seus propósitos, os seus projetos, se Sara não tivesse recebido com bom grado tamanha responsabilidade. Sara e os desafios do sofrimento. Mães que chegam em casa e reclamam que a casa está suja. Conhece alguém por aí? Tem mania de limpeza? Você conhece alguém aí que fica... Mania de organização? Você consegue compreender que Sara morava numa casa boa em Ur dos Caldeus? Que Sara morava numa família, numa casa organizada em Ur dos Caldeus, porque eles tinham condições? E de repente Sara se encontra junto com seu esposo, debaixo de uma chamada divina, morando onde? Em tendas, em cabanas. Chegava num determinado lugar, os servos vinham, montava aquela tenda. Deus dava a ordem, vamos seguir agora mais tantos dias, desmontava a tenda e ia embora. O grau de sofrimento, irmãos, que essa mulher passou. Sara e os desafios. Sara e os desafios da cultura de sua época. Volte no capítulo 11, verso 8, por favor. Deixa eu mostrar um negocinho para você, que interessantíssimo. Verso 8. Por que nós temos que dar o 9? 9. Verso 9, por favor. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Quem que morava em cabanas, irmãos? Está dizendo com quem? O texto está relacionado com quem? Abraão. O texto está relacionado a Abraão, por favor. Sara não entrou em cena ainda. Morando em cabanas com quem? Isaac. Aonde está Sara aqui?
Sara não aparece nesse texto. Sara morava ou não nas cabanas? Sim ou não? Sara não aparece. Qual era a cultura de sua época? A mulher era apenas um objeto. A mulher era apenas mais um elemento. A mulher era apenas alguém que estava ali. Tanto na cultura de sua época, quanto na cultura da construção, nos dias que esse texto foi escrito. E até nos dias de hoje, inclusive na cultura deles mesmos, a mulher continua sendo tratada em segundo plano. Porém, Deus está dizendo para nós, nas entrelinhas, que Sara foi uma mulher extraordinária, para romper todos esses desafios, irmãos, para romper com todo esse sofrimento que ela teve que enfrentar, para cumprir um propósito. Às vezes nós não entendemos o que passamos com nós, mamães. Às vezes nós não entendemos os caminhos que Deus permite nós atravessarmos. Mas Ele está sempre nos dizendo, por detrás do sofrimento, por detrás dos desafios, sempre haverá um propósito da parte de Deus. Quando você entender isso, mamãe e papai que me ouve, igreja que me ouve, teremos uma vida muito mais feliz na presença de Deus. A cultura era tão complexa. Tudo bem que você pode falar, não, mas foi a vontade de Deus, mas Deus determinou assim. Eu posso argumentar, porque eu estudo texto, já estudei muitas vezes, posso argumentar com ele, apenas argumento, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Abraão, Gênesis 22, Abraão pega o seu filho Isaque, aqui o menino já nasceu, só para você entender a cultura. Abraão pega o menino Isaque, capítulo 22, Deus tinha ordenado ele a ir ao Monte Moriá, para quê? Para sacrificar o próprio filho. Sara ficou sabendo, irmãos? Mas como? Ela deu à luz a criança. Ela que é a mãe dessa criança. E de repente Abraão passa a mão em Isaque. No seu coração estava determinado a matá-lo, a entregá-lo ao Senhor. Preste atenção, irmãos, na complexidade do momento. E se Abraão sacrifica o filho e volta para casa, como é que ele conta essa história para Sara? Para você entender o grau de complexidade cultural que essa mulher atravessou. Eu tenho certeza que ela ficou bicuda com Abraão uns 30 dias. Porque quando Abraão volta para casa, as mulheres, as mamães têm especialidade de ficar bicuda, não tem? Quando Abraão volta para casa, ele conta o que aconteceu no Monte Moriá. Você acha que foi maravilha? Sara, com todo esse temperamento, Sara era uma mulher de temperamento forte, colérica. E de repente Sara ouve, como Abraão, que você pega o nosso filho para sacrificá-lo. Até ela entender o propósito de Deus, irmãos, a alma já tinha passado por muitos sofrimentos. Eu estou desconstruindo essa imagem de uma mulher fracassada, de uma mulher crédula, de uma mulher impulsiva, e reconstruir na nossa mente que Sara foi uma mulher, uma mãe extraordinária, enfrentando todas essas situações para cumprir o propósito divino. Vale a pena, igreja, vale a pena sofrer por aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para realizar. O interessante, eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui, Paula, para os 2 primeiros hinos. Eu não liguei para Paula para falar, Paula, canta esse hino. Eu não faço isso. Cássio, eu te liguei, Cássio? Não, canta esse hino, Cássio. Os 2 primeiros louvores desta manhã foram diretamente
de encontro à ministração que o Senhor colocou no meu coração. Porque é muito fácil, irmão, seria muito fácil para Sara abandonar o propósito, vivendo todas aquelas adversidades. E é muito fácil para nós hoje pularmos do barco. É muito fácil para nós hoje, para qualquer um que me ouve aqui, desistir do propósito de Deus. Mas a canção dizia o quê? Você não vai parar. Você não vai parar. O propósito é muito maior do que as nossas dores. O propósito é muito mais poderoso do que os nossos sofrimentos. O propósito é muito mais excelente do que qualquer adversidade que nós possamos confrontar. Sara e os desafios de sua cultura. Em segundo lugar, voltamos para Hebreus 11, verso 9, por favor. Hebreus 11, 9. Sara e os desafios de uma promessa. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa de Deus para Sara não era uma promessa de uma casa nova. É bom quando a gente recebe uma promessa de casa nova, não é bom? Não era uma promessa de um casamento. As mulheres solteiras aí que estão esperando ainda no Senhor, Jesus, manda o meu Abraão, Jesus. Não era a promessa de um casamento. E tem outra aqui também gritando, Jesus, manda o meu Abraão, Jesus. Está me ouvindo aí, né, papá? As promessas de Deus para Sara era que através de sua vida seria gerada uma nova nação. Seria gerada uma nação inteira, um povo novo. Havia por detrás dessas promessas inúmeros desafios. Porém, o grau de dificuldade que Sara enfrentou, e por detrás dessas dificuldades, sempre aparece alguém para lhe ajudar a desistir do propósito. Sim ou não? É muito mais fácil aparecer alguém para te empurrar do buraco, para o buraco, do que alguém para te estender a mão, para te arrancar do buraco. E Sara, em meio a todas aquelas circunstâncias, ela decidiu ficar firme. Esse é o segredo da sua vitória está nessa palavra, ficar firme. Efésios capítulo 6. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. É a sua firmeza, e eu substituo essa palavra por uma outra muito mais forte ainda, determinação. Sara era uma mulher determinada. Eu quero te ajudar a desconstruir. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, não estou dizendo que o pregador está errado, mas eu quero construir algo diferente em você. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 1, por favor. Sara teve um episódio que nós chamamos de muito negativo. Ora, Sarai, que depois se transformou em Sara, a mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. 2. E disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela.
E ouviu Abraão a voz de Sara. Que coisa tremenda, né? Assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Quantos anos? Qual de nós que depois de ouvirmos uma promessa, e já ter passado, quantos anos? 10 anos, e você permanece crente, você permanece fervoroso, Deus falou, quantos anos? 10 anos atrás, mas Deus vai fazer, é assim, irmãos? É assim que você comporta? Ou vem dúvidas no seu coração? Ou você pensa assim, não, mas Deus esqueceu de mim? Pensa ou não pensa? Ou o nosso adversário não aproveita de situações assim, e começa a nos atacar, e o teu Deus? Onde está o teu Deus? E aquele que te fez a promessa, e aquele que falou assim, assim, e nós como seres vulneráveis, mesmo ouvindo a promessa da boca do próprio Cristo, que Ele estaria com ela no tempo da gestação, comemorando o nascimento do seu filho, passados-se 10 anos, Sara fracassou. Qual de nós que não fracassamos na nossa vida? Qual de nós que não falhamos debaixo de uma promessa, mediante uma palavra de Deus? E Sara convidou Agar, convidou Abraão, mas na mente dela, irmão, preste atenção, na mente dela, no fundo da mente de Sara tinha uma palavra: aquilo que Deus falou vai acontecer. Abraão vai se tornar em uma multidão, em uma nação, mesmo que seja através de Agar. Havia uma nobreza no coração de Sara. Quantos anos, irmãos? Me ajude aí, por favor, os bons de números e os bons de Bíblia. Quantos anos Sara precisou esperar para o cumprimento dessa promessa? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Chuta. 90? Quantos anos? Quantos? Você nunca mais vai esquecer. 30? 25 anos. Sara viveu 25 anos esperando uma promessa cumprir na sua vida. E muitos, vamos voltar no início da mensagem? Qual que é o nosso papel principal? Julgar as pessoas. Sara foi incrédula quando colocou Agar lá diante de Abraão. Sara quis dar uma mãozinha para Deus, mas você não para pensar que ela estava há 25 anos. Há 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. Isaac nasceu, Abraão tinha exatamente 100 anos. Ou seja, se Abraão esperou 25, Sara também, aquela companheira de propósito, de chamada, de sofrimento, de dores, de promessas, teve que esperar 25 anos para gerar aquilo que Deus tinha lhe prometido. Quantos de nós, irmãos, não aguentamos 25 dias? Sim ou não, igreja? Não aguentamos 25 dias, mas apontamos o dedo para quem esperou 25 anos. Os primeiros anos de estradas, de muitas viagens, de incomparáveis sacrifícios e sofrimentos, foi transformando a impulsiva Sara em uma grande mulher, em uma mãe extraordinária. Nós somos moldados pelos nossos desafios e sofrimentos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias nós somos transformados pelas dores que nós sofremos. Fiquem em pé, por favor.
Verso 11, por favor, Gabi. Eu prometo aos irmãos que eu volto a ministrar, não no próximo domingo, mas no próximo. Eu quero falar de Sara outra vez, porque é muito assunto, irmãos. E vou mais longe ainda, eu vou falar 3 domingos sobre essa mulher, direto. 3 domingos sobre Sara, para você entender o quanto nós podemos fazer diferente, mediante a palavra de Deus. Em terceiro lugar, diga comigo, Sara e os desafios da maternidade. Verso 11. Verso 11, Jesus amado. E eram Abraão e quem? Engraçado que agora ele colocou Sara, né? Para chamar ela de velha, ele colocou Sara. Até isso a gente tem que... Irmãos, eu sou estudioso do texto. Eu gosto da hermenêutica. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia... O que, irmãos? Já havia cessado o costume das mulheres. Agora volte para 18, Gênesis 18:1, por favor. Volte para Gênesis 18:10, desculpe, 18:10. Gênesis 18:10. Eu quero ajudar você a reconstruir algo aqui. E disse, verso 10. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Quem disse? Vamos ver se você sabe. Quem disse? Hã? Amém. Isso aqui é o que nós chamamos na teologia de teofania. Disse Deus, mas eu vou colocar aqui em parênteses, o próprio Jesus, o próprio Cristo. Vou substituir aqui, e disse Jesus, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Mais uma vez, Sara não estava na mesa da conversa, Sara estava na porta da tenda, e ela ouviu a conversa. O que Sara fez quando ela ouviu essa palavra? O que ela fez? Ela riu. E de que ela riu? O que você acha que ela riu? Engraçado, né? Mas qual que é o que nós construímos na nossa mente a vida inteira? Ela duvidou. Obrigado. Só que não tem nada a ver. O texto de Hebreus diz o quê? Que ela tinha cessado o quê? Tinha cessado os costumes. Sara já era uma mulher avançada em idade. Voltem para mim, por favor. Voltem para mim. Ela riu, porque ela lembrou de quê? Maridão não funciona mais. Irmão, vamos ser reto aqui no negócio, papo reto. E eu não vou voltar no texto, porque é muita coisa, porque o meu tempo já foi. Ela riu de outra coisa, irmãos, interessante. Está no texto, você vai ler em casa, por isso que eu quero que você leia 18, Gênesis 18 e Hebreus 11. Lê em casa. Voltarei eu a ter deleites com meu marido? Ela riu. Coisa boa. Coisa boa. Mas o que nós pensamos? Que Sara riu porque Deus, quem é Deus? Sara riu porque eles já estavam no final da vida. Sara riu porque os hormônios de Abraão já não tinham mais o mesmo poder de 50 anos atrás. Sara riu porque a sua fertilidade já nem existia mais. Mas aí eu descanso numa palavra que o próprio Cristo disse para Sara, 2 versículos à frente, se eu não me engano, no 12. Sara, haveria alguma coisa impossível para Deus?
Quando Jesus diz isso para Sara, sabe o que ele quer dizer, irmãos? Ele vai dentro da mente dela. A sua carcaça, Sara, a sua fertilidade, Sara, o seu ventre, Sara, a sua força, Sara, a sua energia, Sara, os seus hormônios, Sara, eles não prestam mais, e Abraão idem as mesmas coisas, mas eu, o Senhor, tenho poder para fazer tudo isso, tudo que é impossível, e transformar tudo isso. E outra coisa, Sara, no tempo da sua gestação, eu voltarei aqui, ó. Por isso que ele diz assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu termino aqui essa mãe extraordinária, dirigindo a você, igreja, a você, servo, serva. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não pare, meu irmão, não pare. Não abandone o barco, não abandone, não, por favor. Não desanime das palavras que Deus disse para você ao longo da sua história. Você que saiu da sua casa, vamos voltar para a nossa realidade. Você que saiu lá do Brasil, lá do interior do nosso país, não sei de onde, mas debaixo de uma promessa. Não esqueça dessa promessa. Não se venda por qualquer coisa, não perca esta promessa, não perca os propósitos. Não existe dólar nessa nação que é mais poderoso do que a palavra que Deus disse para você lá no interior do seu quarto. Não tem. Descanse nessa palavra, que o Senhor é poderoso e não há impossível nas mãos do nosso Senhor que Ele não possa transformar em grandes possibilidades para a sua vida. Curve a sua cabeça, por favor. Pai, eu quero te louvar pela vida de Sara, Senhor. Eu quero te agradecer por essa grande mulher, este grande exemplo que o Senhor deixou como marcas para a vida de Israel e para a vida também da igreja. Como uma mulher guerreira, como uma mulher de fé, como uma mulher que confiou em Ti, Senhor. Porque o livro aos Hebreus fala que ela confiou em Ti, Senhor. Que ela esperou em Ti, ó Deus. E a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Pai, que o exemplo de Sara venha inundar os nossos corações nesta oportunidade. Que os exemplos de Sara venham inundar a nossa mente, Senhor, que nada está perdido, que nós não vamos abandonar o barco, que nós não vamos parar, que nós não vamos desanimar. Muito pelo contrário, Senhor. Nós esperaremos firmes na Tua palavra, nós esperaremos firme aos pés da cruz, nós esperaremos firme, Senhor, e debaixo das Tuas mãos poderosas, e que estas promessas se cumprirão na vida dos Teus filhos, a cada dia, a cada momento tão especial que o Senhor tem reservado para a vida de cada um de nós, ó Deus. Senhor, o Senhor não nos trouxe para nos envergonhar nesta nação, o Senhor nos trouxe aqui para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome e para expandir as tendas do Teu reino sobre a face da terra, Senhor. Eu apresento cada um dos Teus filhos e filhas, cada um com a sua circunstância, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus desafios, cada um com seus sofrimentos e dores. Eu os entrego diante de Ti, Senhor. Sustente-os, Espírito Santo, fortaleça-os, Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, não desviar do caminho, não desviar do Teu propósito, não abandonar e esquecer das Tuas promessas, mas que cada um deles permaneçam firmes, ó Pai, até o dia do cumprimento desta mesma promessa na vida dos Teus filhos. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu abençoo as nossas famílias, eu abençoo as nossas filhas, Senhor. Eu abençoo os nossos filhos, ó Deus. Eu abençoo cada mãe nesta oportunidade com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. E quem diz amém comigo? Quem recebeu uma palavra, ofereça um aplauso ao Senhor. Podeis assentar, podeis assentar.